Lamentamos ter que interromper tanta festividade, o que fez com que o escritor do livro colocasse tudo em letras maiúsculas mencionando que a Terra é um vasto plano irregular, mas é hora de mencionar os erros cometidos, seja por desconhecimento, ou causado de forma intencional e com algum propósito envolvido. Rowbotham menciona o uso de um clinômetro em vários andares de um hotel em frente ao West Pier em Brighton, fechado em 1975. Um clinômetro é um instrumento para medir ângulos de inclinação, elevação ou depressão de um objeto em relação à gravidade. Os clinômetros medem ambas as inclinações, ou seja, inclinações positivas, observadas por um observador olhando para cima, e diminuições, inclinações negativas, observadas por um observador olhando para baixo. Você pode fazer um clinômetro caseiro usando um canudo, ou pode colocar um laser simples, não custam quase nada, um transferidor, um fio e algum material pesado, que seria como um fio de prumo, sempre apontando para o centro de massa da Terra, como mostrado na figura 1. Estes são clinômetros do século XIX. Quando falamos em termos da nossa verdadeira Terra, a esférica, então eles estavam necessariamente olhando para, e passo a citar, em direção ao mar, referem-se necessariamente a, até chegar ao horizonte. Acontece que quando fixamos o olhar no horizonte, primeiro a superfície terrestre sobe, depois atinge o máximo ou topo da protuberância, que conhecemos justamente como horizonte, e de onde ocorre a queda por curvatura. Então começa, como os defensores da Terra plana de hoje o chamam vulgarmente. Vejamos a figura 2. O que Rowbotham realmente observou nos 3 diferentes andares do hotel foi ilustrado na figura 3. Não sei se devo chamar isso de coincidência, mas sempre que Samuel Rowbotham se refere a nivelar seus instrumentos, não sabemos se ele estava brincando ou se referia a um nível especial, que só ele conhece sobre. No último experimento, experimento 14, vimos claramente que ele não nivelou seu teodolito. Em todo caso, neste experimento 15, ele diz que nivelou o clinômetro, mas voltamos ao mesmo problema de sempre, que não há testemunhas de tal coisa, uma vez que este homem realizou os seus experimentos sozinho e não há ninguém conhecido que os tenha replicado para confirmar que, de fato, Samuel Rowbotham aprimorou seus instrumentos. Se este homem tivesse realmente nivelado seu clinômetro, ele teria que obter um resultado de ângulo zero no instrumento, que formaria um ângulo reto com o raio da Terra, que é direcionado ao centro de massa da Terra, dependendo da posição onde se encontrava e respectivamente com a sua linha de visão para frente. Então, ao olhar em direção ao mar, em direção ao horizonte, a partir dos andares ABC, o clinômetro mostraria efetivamente um ângulo, conforme observado por um observador olhando para baixo, e conforme mostrado no exemplo que ele forneceu. Na ilustração a seguir, a linha azul é a direção do centro de massa, quadratura e formando um ângulo reto com a linha de visão do clinômetro, linha vermelha neste caso, quando realmente nivelado. As linhas pretas são as vistas do clinômetro, rebaixadas até o horizonte, portanto e como mencionado anteriormente, então nesse caso, aconteceria que a partir do hotel a superfície subisse, atingindo a protuberância da curvatura, o que temos chamado horizonte, e então começa a queda da superfície. Neste ponto, o clinômetro deverá indicar quanto é o ângulo de inclinação em função da altitude de cada andar. Vejamos a figura 4. Como podemos confirmar que o que escrevo é verdade e não uma desculpa vã? Bem, vamos usar várias fotografias para ilustrar melhor o assunto. Estas são do lago Pontchartrain mostrando uma linha de torres elétricas ao longo dele. Em momentos favoráveis, onde a temperatura não subiu para gerar as clássicas miragens que confundem os terraplanistas, vemos como a superfície da água sobe, atinge a protuberância no horizonte, e então começa a queda da superfície. Observe que o horizonte parece reto, mas essas torres nos contam a verdadeira história do que está acontecendo. Fiz uma recriação em escala real da Terra com um raio de 3.959 milhas no Autodesk Maya, e o resultado foi o mesmo das torres elétricas de lago. Embora o horizonte seja aparentemente reto, as marcas revelam o que está acontecendo na superfície.
Claramente pelas fotos que observamos, tudo indica que Rowbotham não tinha o nível do clinômetro e, neste momento, é provável que ele tenha mentido intencionalmente. Sempre que menciona isso ele colocou no nível de seus instrumentos em seus experimentos anteriores. É lamentável que ele os tenha feito sozinho. Então este homem refere-se à lei da óptica ou lei da perspectiva, destacando que não se trata de outra lei senão aquela criada pelo próprio Samuel Rowbotham. Nesta lei da perspectiva, podem-se notar inconsistências muito graves. Vemos como este é o início do que chamo de perspectiva da Terra plana ou óptica, aquela que hoje é promulgada por youtubers, bloggers e os papagaios que são os que repetem tudo, e sem confirmar o que dizem os citados acima, que aparecem nas redes sociais e que se autodenominam terraplanistas. Além do fato de Rowbotham não ter nivelado seu clinômetro, ele também poderia ter caído no engano de seus olhos ao ver uma miragem. O que quero dizer? Já vimos o que acontece com a fileira de torres ao longo do lago Pontchartrain em fotos anteriores, mas vamos assistir ao vídeo de um terraplanista, capturando a vista com a tão mencionada Nikon Coolpix P900 no mesmo lago. Mas observe como a temperatura do dia causa uma visão muito distorcida. Levando em conta este importante detalhe, encontramos uma captura das mesmas torres elétricas, mas com uma clara distorção devido à refração, devido às temperaturas do lago, o que faz com que sejam observadas como se seguissem uma linha reta até eles desaparecem no ponto de fuga. Rowbotham provavelmente sabia dessa questão da refração. É curioso como hoje, os modernos terraplanistas por puro acaso sempre escolhem horários onde há alta temperatura nesses corpos d'água, mas é por acaso. Ninguém diz que eles fazem isso de propósito. Sarcasmo. Então, para ser sincero com você, amigo leitor, devo confessar que não pude deixar de rir um pouco quando esse homem disse que observava a superfície da água desde o hotel até o horizonte, e passo a citar: subir como um plano inclinado. Coincidentemente, à medida que o piso subia, esta elevação observada aumentava em direção ao horizonte, como mostro novamente aqui. É evidente que o que Samuel Rowbotham observou subindo foi a superfície da água, que então atingiu o horizonte ou protuberância da curvatura. E à medida que o piso subia, a visão da ascensão na superfície da água se expande ainda mais. É também evidente que este homem nunca nivelou nenhum dos seus instrumentos e nunca teve uma testemunha que o confirmasse. Hoje, se você é um terraplanista, pode fazer seu clinômetro caseiro com os materiais que menciono no início deste artigo. Procure por diferentes pontos de altitude e confirme se é verdade que o pai do moderno terraplanismo colocou o clinômetro em nível. Existem até aplicativos de clinômetro para smartphones, mas na minha opinião pessoal, prefiro um instrumento real ao software. Embora saibamos bem que se você é um terraplanista, não o fará, nem o confirmará, pois é mais fácil sentar na frente de um computador, acreditando em teorias da conspiração, e acreditando no que envolve menos estudo e seriedade. Afinal, e como diz o ditado, a fé move montanhas, e neste caso, a fé faz a nossa Terra um vasto plano irregular. Concluímos as refutações dos 15 experimentos no capítulo 2. Como sempre, boa saúde para vocês.